Por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação entrou. Deus em seu amor mandou alguém morrer em meu lugar. Este alguém é Cristo, Cristo Jesus. Estou muito feliz de poder fazer parte disso, fazer parte do que Deus fez. A história. Melhor? Eu consigo manter assim. Som. Muito difícil. Dá para alguém não? Tá bom aí. Tá bom? Tá bom. Pois é, eu fico feliz de fazer parte disso que Deus está fazendo, eu fico feliz de fazer parte do Mosaico e de poder compartilhar com vocês da minha vida e da vida de Jesus e participar junto com vocês daquilo que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas. Esse videozinho, né, e a série, toda a proposta da série, ela é simples, eles chamam pura e simples. E esse videozinho ele retrata o centro do Evangelho. É Jesus entrando na história e morrendo no nosso lugar e ressuscitando, para que a gente possa de novo ter um relacionamento com Jesus. Tudo se deve a isso, tudo é para isso, esse é o motivo de tudo. Eu falei um pouquinho sobre intimidade a última vez que eu preguei aqui no Mosaico, e coincidentemente ou não, é o mesmo tema hoje, mas eu vou abordar isso de uma forma um pouco diferente, porque embora o tema seja o mesmo, o Espírito Santo é quem fala e é inegável o que ele está falando durante toda essa semana através de um monte de pessoas nessa igreja, e eu quero mais uma vez fazer parte daquilo que ele está fazendo. Então eu queria começar orando para que ele faça. Deus, muito obrigado pela sua presença, pela sua vida, pelo teu evangelho, pela boa notícia de que, mesmo sem a gente merecer nada, Deus, o Senhor veio e morreu no nosso lugar. A gente merecia morrer, Deus. A gente se afastou do Senhor e a gente merecia a morte, Deus. Mas o Senhor tomou sobre si o nosso castigo, Deus. E eu te louvo por isso, Pai. Eu peço que o teu Espírito Santo venha aqui essa noite, Deus, e fale no coração de cada um, Pai. Não o que vier da minha boca, Deus, do meu coração, Pai, mas o que vier da sua boca e do seu coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito tempo atrás eu escutei uma história, que não é nem uma história, assim, é só um exemplo visual, de que a gente pode escutar as coisas de duas maneiras diferentes. A gente pode escutar como alguém que cava um buraco com uma pá, ou como alguém que cava um buraco com uma enxada. A diferença é que uma pessoa que cava o buraco com uma pá, ele cava assim. Ele pega a terra e joga para os lados. No exemplo, ele ouve aquilo que está sendo dito, né, que o Espírito está falando, e ele diz: ah, é mesmo, isso aqui tem tudo a ver com o Ricardo. Ah, é mesmo, isso aqui tem tudo a ver com o Saulo. Ah, é mesmo, isso aqui tem tudo a ver com o Iago. Né? E quem cava com enxada, cava assim, ó. Isso aqui tem tudo a ver comigo. Isso aqui tem tudo a ver comigo. Então eu queria que você desarmasse o seu coração e realmente abrisse o seu coração para aquilo que Deus pode falar para você especialmente, para você pessoalmente hoje. Às vezes a gente tem tanto hábito de entrar numa rotina assim, né, do mosaico, o culto, a gente canta e tal, e alguém vai lá e prega, e acaba virando um negócio assim meio massificado, assim, a gente nem percebe direito. Sabe quando você está com sono e você está lendo, e aí você lê uma página inteira
e você não faz a menor ideia do que você acabou de ler, e aí você vai tudo de novo, e às vezes você faz isso várias vezes, até que você desiste e fala, não, é melhor dormir mesmo. Pois é, às vezes a gente lida assim com outras coisas na vida. E eu queria que isso não acontecesse hoje, certo? No seu coração. Não só hoje, mas sempre que o Espírito estiver falando, né? Sempre que você for a um culto, tanto no período da adoração quanto da pregação, tenta praticar isso. Ficar realmente atento para aquilo que está acontecendo. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas elas vivem a vida como se Deus não existisse. Esse, inclusive, é o subtítulo ou o tema, né, de um livro que eu gosto muito, que eu li há um tempo atrás, do Craig Groeschel, que chama O Cristão Ateu. E ele trata justamente sobre isso. Tem um verso na Bíblia, em Tito 1,16, que diz, está falando sobre a igreja, né, pessoas ao redor de Tito, para quem Paulo está escrevendo. E ele diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Pois é, a real é que, se a gente for levantar assim, um dado, né, no Brasil até, e ver quantas pessoas acreditam, ou pelo menos dizem acreditar em Deus, eu acho que a grande maioria diria pelo menos que acredita em Deus, ou em algum Deus, ou numa força maior. Difícil, assim, até tem algumas pessoas que negam completamente, mas é difícil. Essa semana, inclusive, teve várias notícias sobre a Bolívia, a Venezuela, não sei quantos de vocês acompanharam isso, mas diz que na Bolívia, 93% da população se diz cristã. Então, é realmente um número assim, bem alto, né? Mas a questão é, dizer, né, que acredita em Deus não é a mesma coisa que conhecer a Deus. A gente pode dizer assim, eu não acredito no Papai Noel, eu não acredito no Coelhinho da Páscoa. Isso é completamente ridículo, assim. Beleza. Mas eu acredito em outras coisas que eu também não vejo. Como, por exemplo, eu acredito que Hitler existiu, que a Segunda Guerra foi real, que vários relatos que eu estudei na história, na escola, aconteceram, mesmo que eu nunca tenha conhecido nenhum deles. Todos eles já morreram. Inclusive outros que estão vivos. Eu acredito que o Brad Pitt existe. Mas eu não conheço ele, entendeu? Eu acredito que um monte de gente que eu vejo na televisão existe, mas eu não conheço nenhum deles. Acreditar e conhecer são coisas completamente diferentes. Inclusive, às vezes a gente até conhece sobre alguma coisa, ou sobre alguém. Às vezes um cantor famoso, uma banda, alguma coisa que a gente gosta, a gente conhece muito sobre aquela pessoa, sobre aquele grupo de pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente conhece as pessoas, essas pessoas. Porque são coisas diferentes. Eu acho que no casamento, talvez seja a realidade que mais isso aconteça, você realmente conheça uma pessoa com uma intimidade muito grande mesmo. Talvez seja a realidade mais intensa assim nessa vida aqui, né? Excetuando o nosso relacionamento com Deus, que você pode experimentar isso. Eu não sou casado, mas eu vejo isso na vida dos meus pais, e eu vejo assim, tem coisas que eles só olham um para o outro, e eles sabem exatamente o que o outro está pensando, ou vai dizer, e às vezes eles até dizem um na frente do outro. E isso é muito real. Eu não vivo isso na minha vida particularmente, mas eu conheço outros exemplos de intimidade que eu vivo, inclusive como filho deles. O meu relacionamento deles, eles sendo meus pais, eu também tenho coisas que eu não preciso nem dizer. Às vezes eu ouço alguma coisa, e com meus irmãos também, muito. Né? Eu tenho uma intimidade muito grande com meus irmãos, com o Wesley, com o Reis. Às vezes a gente está escutando alguma coisa, no mesmo ambiente, assim, a gente ouve algo, e a gente, todos os três, ou de repente até os 5, no caso dos meus pais, pensaram a mesma coisa. E a gente olha um para o outro e não precisa dizer nada, porque a gente sabe que o outro pensou a mesma coisa que a gente, e ficou por isso já. Foi uma comunicação mental, assim, né? E é gostoso isso, é um exemplo de intimidade, de relacionamento. E onde eu quero chegar com isso tudo? É justamente que intimidade, relacionamento com Deus, é isso.
é conhecer a Deus, não é conhecer só sobre Deus, né? É um relacionamento, é intimidade, é pessoal. Tiago 2,19 diz: você crê em Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, você dizer que você acredita em Deus, não é grande coisa, sabe? Tipo, até os demônios, eles acreditam em Deus. E eles até têm temor a Deus, coisa que às vezes a gente já não tem. A gente não pode parar nesse ponto. Um tempo atrás, eu lembro, quando eu era menor, assim, na escola, sei lá, era muito comum você perguntar da religião das pessoas e tal, e as pessoas falassem assim: eu sou católico, não praticante. Talvez muita gente já tenha ouvido essa expressão, né? Eu sou católico, não praticante. E com o tempo foi passando, assim, e acabou que isso se tornou uma realidade dentro do meio evangélico também, dos cristãos. Tem um monte de gente que, eu sou cristão, não praticante. Eu vou de vez em quando numa igreja, escuto alguma coisa, acredito na Bíblia, ou pelo menos digo que acredito na Bíblia, embora eu nem saiba direito o que está lá. Mas eu não sou assim, né, xiita, como essas próprias pessoas costumam dizer, né? Eu não fico lá e faço tudo, eu não sou radical, né, no cristianismo e tudo mais. Só que isso não é uma realidade, né? É contraditório, não tem como a gente realmente ser cristão e viver uma vida assim. 1 João 2, 3-6 diz: sabemos que o conhecemos, a Deus, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, se você parar para pensar um pouquinho na sua vida mesmo e pensar assim: será que eu acredito mesmo? E mais, será que eu conheço mesmo Deus? Porque acreditar, beleza, é simples, né? Eu posso simplesmente dizer: não, eu acredito, eu escolhi acreditar nisso, que isso é real. Mas eu conheço mesmo a Deus? Um monte de gente na época de Jesus cria em Deus e conhecia muito sobre Deus. Essas pessoas eram chamadas de fariseu. Na verdade, na cultura de Jesus, era muito comum todo mundo conhecer bastante sobre Deus, porque era uma questão de ensino mesmo. A pessoa crescia nesse meio, nesse contexto.Ela nascia e ela era colocada numa escola judaica, onde ela tinha ensinamentos sobre a Bíblia, sobre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e depois o restante do Antigo Testamento. Essas pessoas, elas decoravam a Bíblia. Às vezes a gente tem dificuldade de decorar um verso ou outro da Bíblia, essas pessoas decoravam toda o Antigo Testamento, né? Toda a Bíblia para eles na época. Então eles conheciam muito sobre Deus. No entanto, se você lê o Novo Testamento e como Jesus se relacionou com essas pessoas e confrontou essas pessoas, você vai ver que elas não conheciam a Deus, apesar disso. Então, eu deixo assim um alarme para a gente aqui, a princípio, certo? Pensa um pouquinho aí, porque isso é religião, não é cristianismo. Isso é religiosidade, é um rito. E às vezes, como eu falei no começo, é como ler uma página com sono. A gente vai se deixando levar por isso e nem percebe. E quando a gente se dá conta, a gente já está nisso faz um tempão. A gente vem no mosaico, ou vai numa célula, ou sei lá, num culto, e a gente nem sabe o que a gente está fazendo lá. Às vezes passou o período inteiro e você não faz ideia de nada que aconteceu ali, do que Deus falou ali, e passou. Mateus 7,21 diz: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão: mas Senhor, não profetizamos no seu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Então ele lhes dirá:
Ele dirá claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Talvez hoje a gente possa mudar os exemplos aqui, mas você poderia dizer a mesma coisa. Mas, Senhor, eu não fui no mosaico, eu não dei o dízimo, eu não escutei a pregação, eu até servi na igreja. Mas isso não é conhecer a Deus. Porque, no fim das contas, Jesus diz para as pessoas: eu não os conheço, afastem-se de mim, todos que praticam o mal. Às vezes a gente pensa que isso tem a ver com esforço, e não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você se esforçar mais, de você se cobrar mais, de você fazer um monte de coisas para daí Deus te receber. Porque o evangelho é puro e simples, Deus já te recebeu. Mas o que Ele quer é se relacionar com você. É além de te encontrar. Te encontrar, Ele já te encontrou. Graças a Deus por isso. Mas Ele quer se relacionar, Ele quer ter intimidade, profundidade, relacionamento com você. Essa semana eu estava com o Iago num tempo de discipulado e ele citou para mim assim: essa semana eu estava assistindo de novo A Cabana. Não sei quantos de vocês já assistiram esse filme ou leram um livro da Cabana. E uma coisa que é muito legal nessa história é o exemplo que ele deixa assim, de relacionamento com Deus, do personagem principal. É um negócio muito real, muito prático, muito vivo assim, dele lá. E às vezes a gente olha e fala assim: pô, podia ser assim, né? Que nem no filme. Mas é muito mais intenso do que no filme. Porque o filme é um filme, né? Mas é real, é para a sua vida, de verdade. Hoje, no período que o Pedro até citou aqui, né? No começo do culto, que a gente estava na sala dele adorando e orando, me veio também uma música que eu conheço de um cantor que se chama Janires, já morreu há um bom tempo. E ele fala sobre uma cidade que parece bonitinha, as pessoas passeando, a marchinha curtindo lá, e os velhinhos no portão, assim, trocando ideia e tal, os namoradinhos. E aí fala assim: mas por trás dessa fumaça existe uma realidade. E aí ele começa a contar toda a história de novo, que ele acabou de te contar, só que falando: então, só que nos muros está tudo pichado palavrão, as pessoas estão envergonhadas pelos seus pecados nos portões, a marchinha é funeral de gente que cansou de viver e se suicidou, sabe? É uma realidade triste a que a gente vive. Mas a música termina dizendo: mas por trás dessa realidade existe outra realidade. O reino de Deus é real. Jesus Cristo construiu uma cidade para nós, para uma outra vida, diferente dessa aqui, diferente de tudo que a gente conhece aqui. E é isso que tem que ser real para a gente hoje aqui. Quando a gente fala disso, às vezes parece que a gente fica esperando o céu. Tipo, beleza, Deus fez uma outra realidade para a gente e tal. E quando eu morrer, eu vou para o céu, eu vou curtir uma vida, né? Como essa música que a gente acabou de cantar aqui: não haverá tristeza ou dor, todo sofrimento vai acabar, vai ser maravilhoso, que bom, pá. Mas isso é para agora. A gente não tem como viver isso 100% perfeito agora, né? Sem nenhuma tristeza, sem nenhuma mácula, mas a presença de Deus pode ser vivida intensamente agora. Essas realidades podem ser vivas na nossa vida agora. Então não pare na religiosidade, certo? Não fique no ritual, eu venho aqui no mosaico, tá, o que a gente vai fazer depois? Sabe? Do que a gente vai conversar? Às vezes a nossa mente já está em 1 milhão de outras coisas, que para a gente é mais importante, mais interessante, mais legal do que ouvir o que Deus está falando, do que a presença de Deus. E religiosidade não é uma coisa só de quem nasceu na igreja, né? De quem conhece Jesus há muito tempo. Às vezes você se converteu há pouco tempo, mas você entrou já imerso nessa realidade, nessa rotina de como se fosse um ritual, entendeu? Você vai, isso que é ser cristão, é você ir cantar umas músicas, escutar alguém falando e ir embora, entendeu? Ter uns amigos lá
E só, sabe? E não tem nada a ver com isso. Então pensa um pouquinho, talvez você crê em Deus, mas você não conheça Deus. Mas existe uma outra possibilidade, talvez você crê em Deus e você conheça Deus, mas você não conhece muito bem Deus. Você conhece mais ou menos Deus. Eu conheci uma pessoa que é famosa, embora seja mais famoso para algumas pessoas do que para outras, que chama Charles Martinet. Talvez ninguém aqui tenha ouvido falar o nome dele, mas ele é, né, desde sempre, o dublador do Super Mario Bros. Então, quando você escuta os barulhinhos, os gritinhos, é ele que faz. E eu conheci esse cara, a gente se encontrou 2 vezes em 2 eventos diferentes enquanto eu morei em São Paulo. Ele assinou lá que ele estava dando autógrafo para as pessoas, brincava, conversava um pouquinho, fazendo voz dos personagens lá e tudo mais. Então eu posso dizer que eu conheci ele, eu sei quem ele é, eu tive um tempo, eu conversei com ele e tal, mas eu não conheço quase nada da vida dele, não sei quantos anos ele tem, não sei se ele é casado, se ele não é casado, não sei nada de importante da vida dele, mas eu conheci ele. Eu conheço o Zé Bruno, que é o vocalista do Resgate, que é uma banda conhecida de alguns aqui, né? Conheci de sentar junto, de conversar, de trocar ideia, uma vez. Então eu também não sei, não conheço profundamente, eu não sei quem ele é na casa dele, eu não sei o que ele gosta de escutar, o que ele gosta de fazer, eu não sei. Talvez esse seja o relacionamento que você tem com Deus. Você crê em Deus e você até conhece Deus, porque você viveu algumas coisas lá, teve alguns encontros com Deus, mas você não conhece muito Deus. Você conhece, assim, mais ou menos. De ouvir falar, de ter um momento ou outro que você passou por isso, por um momento que vocês estavam juntos. E esse é um problema. A Bíblia cita isso, por exemplo, em Gálatas 4, 8 a 9, que diz: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Eu gosto do jeito que esse texto é construído, porque ele dá essa sensação, né, que o escritor, no caso Paulo, né, está dizendo assim, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecido, é mais ou menos como falar assim, agora que vocês conhecem Deus, mais ou menos que vocês conhecem Deus, vocês estão voltando para os mesmos princípios, para as mesmas coisas que vocês faziam, que vocês viviam antes de conhecer a Deus? Vocês estão vivendo uma vida igual a de antes que vocês conheciam a Deus? Isso não faz sentido. Será que a gente não vive assim? Pensa um pouquinho na sua vida. Às vezes a gente conhece a Deus, mas a gente vive como se Deus não existisse. Pensa um pouquinho na sua semana. O quão diferente a sua semana teria sido se você não conhecesse Jesus? Quantas coisas diferentes você teria feito? Será que você não teria vivido exatamente a mesma coisa? Ido para os mesmos lugares? Falado com as mesmas pessoas? Os mesmos assuntos? Como isso é possível? Como a gente pode fazer isso se a gente conhece a Deus pessoalmente? É Deus. O Lucas falou isso aqui, né, na pregação retrasada. É Deus. É o Deus criador do universo inteiro. É a pessoa mais poderosa, mais incrível, mais... E você conhece essa pessoa e você descarta. Você olha e fala, e vai viver sua vida, sabe? Vai fazer outras coisas que você acha mais legal, mais divertido, mais importante, mais satisfatório. Talvez, se você conhece Deus assim, mais ou menos,
se você não conhece muito bem a Deus, você não conhece então o poder de Deus na sua vida. Você não conhece como o Evangelho é real na sua vida. Talvez seja só uma história para você, seja mais um conceito para você, uma ideia para você, uma teoria para você, do que um relacionamento para você, um dia a dia para você. E se isso for assim, isso reflete em outras coisas. Por exemplo, como você lida com o seu pecado? O Wesley falou um pouquinho disso também, quando ele falou de identidade. Se você, quando você peca, você olha para Deus e você sente culpa só, talvez você não conheça muito bem Deus. Porque Deus é um Deus que, quando a gente peca, se a gente conhece bem Deus, o que a gente tem é anseio, é saudade, é um desespero de se livrar de tudo, assim, e ir para Ele de novo, sabe? Tem um exemplo que é sobre identidade que eu gosto muito, que fala que quando a gente é transformado por Jesus, é como se a gente fosse, antes de ser transformado em Jesus, é como se a gente fosse como um porco, e depois é como se a gente fosse como um pássaro. Porque o porco, ele gosta da sujeira, ele gosta da lama. Ele se suja e ele está confortável com isso, ele quer ficar lá. E se você dá um banho no porco, limpa, né, tudo bonitinho e tal, a primeira coisa que ele vai fazer é se sujar, porque ele gosta disso. É da natureza dele. E o pássaro é o oposto disso. Não é que o pássaro não se suja, ele se suja, mas o pássaro detesta a sujeira. Se ele está sujo, um pouquinho dele está sujo, a primeira coisa que ele faz é procurar uma água, uma fonte de água, alguma coisa para ele se limpar, para ele tirar aquilo dele, porque ele não se conforma de estar assim. Isso atrapalha, ele não consegue ficar daquele jeito. Quando a gente não conhece muito bem a Deus, da mesma forma como a gente lida diferente com o pecado, a gente lida diferente com o outro também. Às vezes a gente fala assim, não, mas fulano, olha o que fulano fez comigo. Isso é inadmissível. Isso é um absurdo. Eu sei que eu tinha que perdoar, mas eu não consigo perdoar. É porque você não conhece muito bem a Deus que você não consegue perdoar. Porque se você conhecer bem a Deus, você consegue perdoar. Porque Ele vive dentro de você. O Espírito Santo dele te capacita a fazer tudo o que Ele faz. E Ele perdoou. Ele perdoou você. E perdoou as pessoas ao seu redor. Mas tem um outro nível de intimidade, um outro nível de relacionamento com Deus, que é de pessoas que creem em Deus e conhecem Deus intimamente e desejam servi-lo de todo o coração. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe o que é escutar o Espírito Santo. Você sabe o que é acordar de manhã e falar, Deus, tudo que eu mais quero nesse dia é sentir a sua presença, é estar com você, fazer o que você está fazendo. Você sabe o que é você estar no meio do seu dia e olhar para alguém e sentir, eu amo muito fulano. Vai lá e fala para ele que eu amo muito fulano. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é uma adoração que não é tipo, agora é um momento de cantar. Você sabe o que é um negócio que você não consegue segurar. Porque no seu dia a dia, isso vem de você, isso brota em você. Deus, como você é maravilhoso, como você é lindo, eu te amo. Você é incrível, você faz isso, você quer fazer isso, porque Ele está ali com você o tempo todo. Você sabe o que é em coisas mínimas, assim, em um seriado que você está assistindo, em um filme, em uma cena, em uma coisa que você viu na rua, sabe? Em uma flor que você viu na árvore. Você olhar e sentir Deus falando com você, falando, olha, isso aqui tem a ver com o que eu fiz por você. Olha, como eu sou criativo, como eu sou bonito. Olha o que eu fiz para você experimentar, para você curtir.
é você se sentir fraco e impotente, pensar assim, eu não dou conta de fazer isso. E de repente, você fez. Sabe? Você passou por um ano inteiro de ansiedade, que era para ser muito louco na sua vida, porque foi ano de vestibular, ou foi ano de TCC, ou foi ano, sei lá, de alguma coisa, alguma mudança drástica na sua vida, e você olha e fala assim, meu, eu não preciso ficar ansioso. Eu confio, não é intelectual, entendeu? Não é só racional isso aqui, não é só teoria isso aqui, é real, é disso que eu estou falando, é de dia a dia, de prática, sabe? É de você viver uma realidade. É muito louco, é difícil até de explicar, entendeu? Como que eu vou explicar isso para alguém? Mas é real isso, você viver uma realidade assim, que você fala assim, meu, não existe motivo, razão, circunstância para eu estar feliz hoje, porque tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas eu estou feliz. E nada vai tirar isso de mim. Ou eu tenho 1 milhão de coisas para resolver e não vai dar tempo de eu resolver nenhuma delas, mas eu não estou com medo nenhum. Porque, de alguma forma, eu sei que Deus vai cuidar. Ou até, às vezes, coisas que deveriam ser muito frustrantes para a gente, sabe? Coisas que você estava esperando, com expectativa, e não aconteceu, não deu certo. E aí, em outras... Se você não conhece Deus intimamente, você fica preso à raiva, à ira de não ter dado certo, às vezes até com Deus. Você fala assim, aí, tá vendo? Faço tudo certo. O que também não é muito verdade, né? Mas tudo bem. Faço tudo certo. E você vem com essa para mim, sabe? Não, você não faz nada por mim, você não resolve meu problema, não deu certo, queria aqui o emprego, eu testei, fiz tudo, né? Passei por todas as etapas, no fim do fim eu perdi, não entrei. Mas não, se você conhece intimamente Deus, você olha para isso e fala assim, Deus, eu te amo, louvado seja o seu nome. Não foi aqui porque não era para ser, é porque você está me levando para outro lugar, e vai ser melhor ainda, e vai ser maravilhoso. Não é uma questão de ser perfeito, tá? Mas é uma questão de desejar um relacionamento, uma intimidade, algo real, tangível. Veja, Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Se você conhece um pouquinho da história de Davi, você sabe que ele não foi perfeito. Todo mundo conhece muito, né, a história de Davi com Batseba e a traição que ele cometeu, né, e tudo mais. Mas isso foi um pecado, uma coisa na vida de Davi que não foi de acordo com a vontade de Deus. Mas Davi teve outros. Muitas outras coisas que ele fez. Então a questão não é a perfeição ou não, mas a questão é o quanto Davi queria se relacionar com Deus, queria conhecer a Deus. O primeiro rei que houve na história de Israel foi Saul. E Saul, toda vez que ele errava, que ele fazia algo contra Deus e ele sofria as consequências disso, práticas do dia a dia dele, a primeira coisa que ele fazia era falar, Deus, por favor, faz o que você quiser, mas não tira de mim o reino. Não me depõe. Me deixa ser rei. Mas Davi, todas as vezes que Davi errava, a primeira coisa que ele dizia é, Deus, faz o que você quiser, mas não tira de mim o seu espírito. Não me deixa longe de você. O Salmo 63, 1-4, fala um pouquinho da visão até que o Pedro comentou com a gente. Davi diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser te anseia, como numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos.
O Wesley citou também no meio dessa semana comigo que às vezes quando a gente fala de fome, de sede, a gente fala como o nosso dia a dia, a nossa rotina, sabe? Tipo, eu tomo café de manhã, tal, eu como alguma coisinha, aí chega lá para o meio-dia, meio-dia e meio, eu tô com fome. E eu vou lá e como. Só que não é dessa fome que o texto está falando, ou que Deus deseja que a gente tenha por Ele. A fome e a sede que Ele está falando é essa aqui, ó. Um corpo que te anseia como uma terra seca, exausta e sem água. Você entende que seca, exausta e sem água são a mesma coisa, né? Tipo, o salmista, ele usou 3 vezes a mesma coisa para expressar assim. É uma expressão, né? Quando a gente repete muitas vezes a mesma palavra, dá muitas vezes os sinônimos para a mesma coisa, para ficar bem claro, assim, bem óbvio que é completamente necessário ter água. No caso da fome, o exemplo que o Wesley deu no meio da semana é de uma pessoa que ela está morrendo de fome. Ela passou 3 dias sem comer. Se ninguém der um pedaço de pão, uma comida para ela hoje, talvez ela morra de fome. Mas é assim que a gente deseja Deus no nosso dia a dia, na nossa semana? Ou a gente deseja Deus assim, tipo, deu uma fome aí, mas também se eu não prestar muita atenção, passa. Ou aqueles 5 minutos a gente vai lá, come barrinha de cereal e pronto. Né? Passa com Deus assim, deu uma saudade, assim, uma vontadezinha assim, põe uma música bonitinha no rádio lá, no MP3, pronto, passou. Estou satisfeito. Já deu, já. Tô bem. Não é isso que Deus quer. Eu acho legal também nesse texto a expressão que Davi usa, né? Ó Deus, tu és o meu Deus. Davi, em muitos salmos, ele usa expressões e nomes para Deus. Que tinham a ver com realidades próximas a ele, com realidades práticas dele, coisas que ele tinha acabado de viver, momentos que Deus tinha protegido ele, e ele diz, Deus, tu és o meu protetor. Momentos que Deus tinha salvo ele do perigo, e ele tinha dito, Deus, você é a minha bandeira, o meu salvador. Você é o meu alimento. Como a gente conhece alguém, revela muito da nossa intimidade com essa pessoa, né? Se eu atender o telefone e alguém falar assim, por favor, senhor Yuri, é uma pessoa que não faz ideia de quem eu sou. Provavelmente alguém querendo me vender alguma coisa, ou querendo um serviço, ou falar de algum serviço que eu tenho, sabe? Porque ninguém me chama de senhor Yuri. Se alguém me chamar de Ryu, provavelmente é alguém que eu conheci na época que eu disputava o campeonato de videogame, porque era o meu nick, era como as pessoas que só me conheceram nessa época me chamavam. Mas se alguém me chamar de Yuri, provavelmente é alguém que eu conheço. Mas mais do que isso, né? Se alguém me chama de filho, só é uma de 2 pessoas. Ou é meu pai ou é minha mãe. E se me chamar de Yurizinho, é porque é minha mãe. E se me chamar de Yuri Baburi, é porque é meu pai. E eu sei que ele não quer dizer nada. Tipo, ele só está falando porque ele gosta de chamar meu nome. Então, são níveis de intimidade, de relacionamento com Deus diferentes. Sabe, como você conhece Deus? Como você chama a Deus? Eu não estou falando da boca para fora, não, tá? Não faz diferença da boca para fora se você está chamando Deus de Pai, de Senhor, de Salvador. Não faz, numa oração, entendeu? Que às vezes a gente faz como uma reza, que a gente nem sabe o que a gente está falando. Porque é só uma repetição, um monte de coisa automática que sai da nossa boca. Não é disso que eu estou falando. Mas como você chama a Deus no íntimo, na prática, na realidade da sua vida?
É importante a gente pensar nisso. Isso revela sobre o quão íntimo a gente é de Deus, o quanto a gente conhece Ele de verdade. No Salmo 9:10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Antes de eu... Enfim. É uma coisa difícil, né? Como eu falei antes, de explicar, mas conhecer Deus intimamente é, na verdade, o único motivo da gente estar vivo. Deus criou a gente para isso. Quando Ele criou o ser humano, essa era a intenção, era a gente se relacionar com Deus. Não era nenhuma outra. E tudo que Deus fez na cruz e tudo mais, foi para que isso acontecesse de novo. E muitas vezes a gente descarta isso. E a gente vive como se isso não fosse relevante, ou não fosse importante para a gente. E infelizmente não tem como, argumentando ou teorizando aqui para vocês, ou falando para vocês, eu fazer vocês entenderem isso que eu quero dizer. Mas eu sei que o Espírito Santo pode fazer isso. E Ele pode colocar isso dentro do coração de cada um que está aqui. Sabe, essa fome, esse desejo, essa vontade de conhecer Deus mais do que tudo. Às vezes a gente dá mais importância para umas coisas tão nada a ver. Eu lembro que o Lucas citou também, sabe? Na pregação, a gente está preocupado às vezes com a roupa que a gente está vestindo. Com o que a gente tem em casa. Com o que a gente vai fazer depois. Deus está aqui. Agora. Às vezes a gente está num momento como esse, às vezes de adoração, ou num culto, né? Onde a igreja se reúne para buscar a Deus, onde a gente espera que Deus se revele a nós, e a gente está no celular, no WhatsApp, no Facebook, sabe? A gente, a gente não faz ideia de quem Deus é se a gente está fazendo isso, sabe? Abre o olho para isso. Abre o olho. A gente não estou querendo ser legalista aqui, certo? Falando, não, isso é pecado, isso não é pecado. Não é isso. É querendo abrir o olho de vocês para a importância da realidade da presença de Deus. Sabe, a coisa mais legal nisso tudo é que, independente de em qual situação você se encontra hoje, mesmo que você chegue à conclusão de que você crê em Deus, mas você nunca conheceu Deus, ou que você conhece muito pouco de Deus, ou que você conhece Ele mais ou menos, ou mesmo que você chegue à conclusão de que você o conhece, assim, intimamente, em todas essas situações, a gente pode chegar até Deus e dizer, Deus, eu quero te conhecer. Ou Deus, eu quero te conhecer mais profundamente. E Ele vai responder. Porque Ele quer responder. Esse é o anseio dEle para o nosso coração. É louco pensar isso, né? Deus deseja você. É fácil pensar assim, Deus, você deveria desejar Deus. Isso é fácil da gente pensar. Afinal, Ele é Deus e eu sou um ser humano. Então, eu deveria mesmo desejar Deus. Mas é meio louco a gente pensar assim, Deus me deseja. Mas Ele deseja mesmo. E Ele quer dar dele para você. Mas Ele não quer. Ele não vai dar dele, da intimidade dele, expor quem Ele é, se você não está desejoso dele, desesperado por ele, faminto por ele, morrendo de fome por ele. Ele não vai.
Na última vez que eu falei sobre intimidade, eu fiz algumas comparações, algumas relações da intimidade, né, de exemplos da nossa intimidade com Deus, com exemplos de nossa intimidade com um amigo, ou com uma namorada, ou com um casal. E nenhum casal, nenhuma pessoa vai querer estar com a outra, ou namorar a outra, que fala assim, eu gosto de você, mas assim, de vez em quando, né? Tipo, quando não tem nada para fazer, quando acabou todas as séries que eu estava vendo no Netflix, aí eu quero estar com você. Você ia querer namorar uma pessoa assim? Ia querer estar com uma pessoa assim? Ou um amigo assim? Sabe? Um amigo fala assim, não, tamo junto. Sempre que eu não tiver nada para fazer, eu vou estar com você. É isso que a gente quer? A gente não se dá para uma pessoa assim. A gente não confia os nossos segredos, as coisas que nos machucam, os nossos medos, quem a gente é, para uma pessoa assim. A gente faz isso com uma pessoa que quer se dar, que está aberta, que completamente quer nos ouvir, nos escutar, nos acolher, nos ajudar. E Deus é a mesma coisa. Ele quer muito se dar. Ele criou o ser humano para isso. Mas Ele não quer se dar para qualquer um. Sabe? Para qualquer pessoa que não está nem aí para Ele. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Então a minha pergunta é, você quer isso? Porque é meio assustador, tá? Não é um negócio fácil de responder. Embora pareça uma coisa bem óbvia, né? Uma resposta certa, óbvia. Não, tem que querer. Mas não é uma resposta óbvia. Você, pessoalmente, você quer isso? Você quer conhecer a Deus intimamente? Profundamente? Você quer? Você está afim de qualquer coisa que esteja te impedindo ou te atrapalhando de fazer isso, isso soltando e ir em direção a isso? Porque isso é o que você mais quer. A Bíblia diz que, em Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ele quer dar. Ele quer se deixar conhecer. Ele quer. Mas para pessoas que o temem, que o conhecem, que sabem quem Ele é. Em Gênesis 18:17 tem um texto muito doido para mim, porque é um versículo que fala como se Deus estivesse pensando, né? Então diz assim, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Em relação ao que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra. E sempre que eu leio esse texto eu fico pensando, ele é Deus. Ele faz o que ele quer, sabe? Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Mas ele se questiona, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Ele é meu amigo. Eu preciso contar para ele. É esse tipo de intimidade que você quer ter com Deus? É isso que você quer? Que Deus te conte segredos? Que Ele te fale coisas pessoais para você? Através do Espírito dEle ou da palavra dEle revelada na Bíblia? A gente realmente pode experimentá-lo, sabe? Aqui, essa noite, em cultos como esse, mas no dia a dia da gente. O que dificulta isso é só o nosso querer, o nosso anseio, o nosso desejo, o quanto a gente quer isso ou não. Às vezes as distrações, as coisas desse mundo chamam mais atenção da gente do que Deus. E aí a gente fala assim, Deus, eu quero, mas não mexe nisso aqui não. Deixa isso aqui onde está. Não tira isso de mim não. Eu quero se eu não precisar abrir mão disso.
Ou às vezes o nosso orgulho impede. Porque a gente fala assim, não, isso aí tudo que o Yuri está falando eu já vivo, já conheço, já sei, já faço isso daí já. Conheço a Bíblia, já li, vou na igreja faz um tempão, já sei tudo isso aí. Já. Deus é eterno. Algo eterno é algo que não tem começo e não tem fim. É impossível você conhecer Deus inteiro. E é por isso que a gente vai viver eternamente do lado dele. Porque a gente vai eternamente conhecê-lo. E sempre vai ter coisa para conhecer. E isso é maravilhoso. Então não se engane, não se iluda, certo? Ninguém conhece Deus tanto que não tem mais o que conhecer. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa falando assim, não, mas eu vou na igreja há tanto tempo, agora eu já sei tudo que Deus tem, que Deus fala, que Deus... Como assim? Não tem como isso não. É porque na verdade não conhece nada, né, de Deus, para falar um negócio desse. Não, gente, sempre tem algo para a gente conhecer. E por isso eu deixo essa pergunta para você. O quanto você quer conhecer? O quanto você está disposto a conhecer? O quanto isso é a coisa mais importante para você? Queria encerrar esse momento pedindo para você se colocar diante de Deus agora, intimamente, pessoalmente. Deus, Ele quer um relacionamento com a gente, Ele quer a nossa honestidade, Ele não quer as respostas certas, Ele quer a verdade. Até porque Ele já sabe. Então não adianta a gente ficar floreando. Ele quer saber o que você deseja no seu coração. E se o que você deseja no seu coração é, Deus, eu queria desejar você assim, do jeito que o Yuri está falando. Mas a verdade é que tem outras coisas para mim, que são mais importantes. Então diz isso para Ele. Diz isso para Ele. Fala, Deus, eu quero que isso seja assim, mas hoje ainda não é. Mas eu quero isso. Eu quero que isso seja assim na minha vida. Me transforma. Não basta a gente ser informado sobre Jesus, tá? A gente precisa ser transformado por Jesus. O momento de intimidade é um momento seu, certo? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar, se você quiser fechar o olho ou não, é um momento seu. Mas fale com Deus, fale a verdade para Deus. O desejo do coração de Deus é que você deseje conhecê-lo. Mas qual é o desejo do seu coração? Fala com Deus agora. Deus, eu quero
colocar o meu coração diante do Senhor, Pai, mais uma vez. Dizer que eu quero isso, Deus, para a minha vida. Eu quero que isso seja a coisa mais importante, a única coisa, Deus, que mova o meu coração, Deus. Que desde a hora que eu acordar até a hora que eu vá dormir, Deus, a coisa mais importante para mim seja: onde você está, Deus? O que você está fazendo, Deus? O que você está falando, Deus? Eu quero participar, eu quero te escutar, eu quero ser seu amigo, eu quero me relacionar com você, Deus. Deus, eu peço pelo mosaico agora, em nome de Jesus. Quebra, em nome de Jesus, Deus, toda a conformidade do nosso coração, Deus. Tudo que faz a gente olhar e pensar: não, tá bom do jeito que tá, deixa assim mesmo. Em nome de Jesus, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Não deixa a gente ficar conformado, Deus. A gente estagnar, Deus. A gente ficar inerte, Deus. Ah, Pai. Demonstra o seu amor por nós, Deus. De uma forma tão maravilhosa, Deus, tão intensa, Deus, que qualquer outra coisa perca o brilho, Deus. Que qualquer outra coisa que a gente valoriza, Deus, que a gente acha legal, que a gente acha que a gente não poderia viver sem, Deus, perca totalmente o sabor, Deus. Diante de quem você é, Deus, diante da tua glória, Deus, de te conhecer, Pai. Que em nome de Jesus nós sejamos um corpo assim, Deus. Que o maior motivo de anseio do nosso coração, Deus, seja te conhecer profundamente, Deus. Ah, Pai, seja real na nossa vida, Deus. No dia a dia da nossa vida, Deus. Que não seja um rito, Deus, uma religiosidade, Deus, um momento no fim de semana, Deus. Se revela a nós todos os dias, Deus, todas as horas, Deus, todos os minutos, Deus. Na nossa faculdade, Deus, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, Deus, com os nossos familiares, na rua, no mercado, Deus, aonde for, Deus. O tempo todo, Deus. A gente quer estar conectado ao Senhor. Sabendo, Deus, o que o Senhor está sabendo, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está pensando. E fazendo com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Deus, quebra todo sentimento de satisfação, Deus, de que não tem mais para onde ir, não tem mais o que conhecer, Deus do Senhor, Pai. Mostra, Deus, se derrama sobre nós, Pai, como uma cachoeira sem fim, Deus. Com força, Deus, com intensidade, Deus, e sem fim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.